fazer a resolução da prova. Eu estava meio mal com bem essa semana, eu fiz uma resolução da prova, já botei na página do curso. Então, prova 3. As questões de múltipla escolha eu não tenho na cabeça. Questão 1. Se na base canônica dados V1 e V2 são dados de pouco, W é 3 menos 1, V1 é 3, 2, V2 é menos 1, 4. Menos 1, 4. Então, o vetor coluna formado pelas coordenadas de W na base alfa, a base alfa é V1 e V2, nessa ordem, daí tem as opções. Então, a gente tem que escrever 3 menos 1 é igual a x1 3,2 mais x2 menos 1, 4. E por definição, certo? Eu quero escrever esse cara, nessa base, eu escrever ele como assim, menos 2. Se valer em absoluto, tem que valer nas coordenadas. Tem uma coisa que fica meio implícita, mas é bom, porque, claro, né? As operações com vetores, a ideia é que elas independem de coordenadas, mas que se você botar qualquer sistema de coordenadas, elas casam com as operações com as coordenadas. Então, isso aqui. Então, x1 e x2 você obtém invertendo essa matriz. Quer dizer, se você pegar 3, 2, menos 1, 4, menos 1 vezes 3 menos 1, você vai dar x1 e x2. Né? Bom, você pode inverter essa matriz aqui, ela tem determinante 14, tem uma fórmula de inversa de matriz que tem utilidade teórica, mas é a transposta da matriz dos cofatores. Então, vamos dizer, a inversa dessa matriz aqui, isso é mais barato. Nessa daqui é mais conta, né? Vai ser 1 sobre 14, que é o determinante. Aí você tem aqui 4, 3. Aí você tem os 2 aqui, mas função trocada, 1, 2, 1, isso? Não, é só trocar o sinal, né? O menos 2 é embaixo, acho. Não, porque o cofator do menos 1, do cara daqui, é o 2. Bom, vamos ver. Então, vamos ver, se você multiplicar isso aqui por 3, 2, menos 1, 4, vai dar eu acho que o menos 2 é embaixo. Sim, porque é a transposta de uma matriz de cofator. É 1 menos 2. Tá? Então, essa aqui, tudo bem agora. Né? Dá 4 vezes 3, 14, dividido por 14 dá certo. 1, 0. Então, é isso aqui. Né? Então, isso aqui vai dar. Não sei quais eram as opções, acho que uma delas era essa aqui. Né? Uma era essa. E a outra era fazer essa conta, a outra tinha que é multiplicar esse cara daqui. Só que era vezes o vetor 3 menos 1 em vez dessa matriz. Sim, que aí se você aplicar essa matriz aqui. E daí tinha as outras duas que eram erradas. Uma era a 10, 2, que essa era claramente errada. Então, se você fizer, substituir isso aqui
aqui. Daí tinha no vetor 10, 2, você pode só testar se o vetor é errado. E tinha que era a matriz sem ser transposta vezes o vetor. Quer dizer, a inversa, sem ser inversa. Daí também não vai dar certo. O 10, 2, eu tive assim, eu peguei essa matriz e multipliquei por esse cara. Beleza? É que era a de cima, no caso. A era essa e a B era 10, 2. Agora eu entendi que eu escrevi esse 10, 2. Então, ficava coerente. É. Eu nunca fiz questão do Enem, mas sabe que o Enem tem a coisa de você fazer a questão, tem que fazer as opções, e elas têm que ter algum significado. Né? Aí Então, isso aqui é A1. Então, pode ser aqui, tá? A2. Eu botei nessa escolha algumas coisas que vocês absolutamente não podem deixar de saber. Termina o segundo período. Aí você vê, já fez, olha, não sabe isso, é melhor fazer de novo. No ensino básica canônica, de novo, W, V1 e V2. O W é o meio do líquido, sabe que é apagado, é 3 menos 1. Só que agora eles são ortonormais. O V1 e o V2 que muda. O V1 é 0,6 e 0,8. E o V2 é menos 0,8 e 0,6. Então aqui, todo mundo conhece o triângulo pitagórico. Então isso aqui vai dar uma coisa com a hipotenusa 1. E esse cara é esse aqui, o virado de 90 graus, e o ortogonal é esse. Então isso aqui é a base de vetores unitários ortogonais. Então, se você quiser W igual a x1 desse cara daqui mais x2 você pode, de novo, né, fazer W igual a essa matriz aqui, 0,6, 0,8, menos 0,8, 0,6, menos 1. X1, X2. Só que agora, a inversa disso aqui pode ser obtida de uma maneira mais barata. Né? Então aí você tem 0,6, 0,8, menos 0,8, 0,6, menos 1. É a transposta, então você pode botar. Então aí já foram duas soluções. Tinha outras respostas. Tinha uma que era resolvendo essa transposta. Pegando isso aqui e multiplicando. No caso era uma que em vez de resolver você botava por T, né? Em vez de menos 1 você botava por T, e uma que você resolveu. Já está aí. Né? E tinha mais uma que era o próprio vetor. Que era Multiplicar isso. Isso pelo vetor 3 menos 1, ver se dá o vetor. Isso aqui vai dar 1. E aqui vai dar menos 3. Também está certo. Tudo aí certo. Eu acho que a 2 e a 3 todos estavam certos. Então já tem. Na 3, pela projeção. Cara, eu fiz a 3. A 3 era isso, né? Você tem uma reta aqui. Aqui é o vetor 1, 2, né? Era 1, 2. Aí você tem aqui um ponto. 29, 37.
E você quer esse ponto aqui. É o mais próximo. Então, você pode pensar assim, ele é a projeção ortogonal aqui, é a interseção da reta perpendicular a essa que passa por aqui, é o ponto que minimiza a distância, né? Então, se você pegar o ponto dessa reta aqui qualquer é t vezes 1, 2, então a distância desse cara para esse aqui vai ser t menos 29 ao quadrado mais 2t menos 37 ao quadrado, raiz quadrada ou não. Então tem que minimizar isso aqui. E a outra é, bom, você pode resolver isso, ou você pode simplesmente dizer, bom, mas essa projeção aqui vai ser P escalar 1, 2, dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Isso faz a conta, dá 103, 5, né? E eu fiz o seguinte, eu tinha feito isso, aí eu resolvi fazer aqui pela derivada. Diferente, o pior, que deu um resultado muito mais bonitinho. Eu errei a derivada. Na hora que eu derivei essa parte aqui, eu esqueci do 2. E aí deu um resultado todo bonitinho e errado. Como eu não precisei. Isso é legal, eu levei uns 10 minutos para entender o que eu tinha errado. Então aí são mas você tem que saber cada uma dessas coisas. Eu fiz pela derivada também, pensei, não posso esquecer. Entendeu? Você tem que saber geometricamente a projeção e interseção da reta que passa aqui, é perpendicular a essa. É o ponto mais próximo daqui, então você pode pegar a função de distância. E, muito importante, né, esse cara, a fórmula da projeção, que é você pegar aqui o vetor, é o vetor P, esse aqui é um vetor V, né, então é P escalar V, vamos dizer, pensando geometricamente ainda, quer dizer, você tem esse cara aqui, esse vetor U, você quer projetar aqui na direção de V. Então, geometricamente, você tem que pegar esse tamanho vezes cosseno desse ângulo e multiplicar pelo unitário daqui. Então, a maneira natural, para mim, para eu incorporar essa fórmula, eu sempre pensei assim, ó, pega o unitário aqui, W. O W, o que é o W? É 1 sobre norma de V vezes V, é o unitário do V. Agora, se eu multiplicar o U pelo unitário, eu vou ter exatamente esse tamanho aqui. Com o sinal certo, se o U estiver para cá, vai apontar para o lado de cá. Então, eu pego U escalar W vezes W. Mas o escalar W vezes W é U escalar 1 sobre norma de V, 1 sobre norma de V, que é a mesma coisa que eu fazer U escalar V, aqui tem norma de V ao quadrado, ou V escalar V vezes V. Essa é a fórmula da projeção. Que eu não nasci sabendo, não decorei quando fiz aula de linear, mas depois da aula de somente V, eu acabei decorando, mas eu chego a ela pensando assim. Esquecer, eu vou pensar dessa maneira e vou voltar a ela. Então, isso aqui é fundamental, tem que saber. Se não souber a excentricidade da elipse, dificilmente na sua vida você vai precisar de uma coisa icônica, sei lá, você vai computação gráfica, uma coisa assim. Mas
ideia de projeção muito básica. Professor, não sei o que está acontecendo. Resolve se tem menos 29 quadrado, mas eu não estou achando 103 sobre 5. Deve ser, você deve ter feito que nem eu. Na hora que derivou, você botou 2 daqui. Você achou T igual a... T igual a 22, você achou? Não, porque olha só, você deriva aqui, vai dar 2, T menos 29, mais 2, 2T menos 37, vezes 2 aqui, que é derivado, igual a 0. Então aqui você vai ter 2 mais 2, você vai ter 10T, né? Igual a 2 vezes 29 mais 4 vezes 37. Você pode botar aqui o 5T igual a 29 mais 2 vezes 37, 74 mais 29, 103, então isso aqui é 103, tudo dá certo. Eu errei quando eu não botei esse 2 aqui. Então, o que é isso? Hã? O que são esses 2? É derivada do 2. Porque eu faço 2 vezes esse, vezes a derivada que está aqui dentro. Aqui é 2T menos 37. Então a derivada desse cara aqui é o 2. No outro você também fez, aqui era 1. Entendeu? Eu errei isso, exatamente. Fiz 2 aqui e esqueci. Essa eu Linear? também pensei, não, tem algo aqui. Bom, essa era a questão 3. Essa 3 eu inseri no meio, porque as outras é que eram uma sequência. Percebi que a projeção estava meio isolada aí, né? Eu tinha 5 questões, aí disse, eu vou casar, vou até aqui no meio. Aí questão 4. A 4 era se na base canônica V1 e V2, o 1 e o 2 são dados por V1 é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. V2 é menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. 1 é 0,608. E o 2 é menos 0,806. E daí ele fala que IP de R2 e R2 é linear, com T de V1 igual a menos 3, 1. T de V2 igual a 5, o 2. Então a matriz de T na base canônica é isso aí. Ele bota tudo como produto de 3 matrizes. Aqui, claro, aqui são. Isso aqui é uma base ortonormal, isso aqui também é uma base ortonormal, né? Então, vamos ver, se eu botar aqui menos 3, 5, essa é a matriz. Essa é a matriz, quando eu uso no domínio essa base daqui e quando eu domínio essa daqui. Então, se eu pegar um cara da base canônica x1, x2, eu poderia pegar essa matriz, eu vou ter que pegar a matriz que pega esse cara e escreve nessa base. Como é uma base ortonormal, a que escreve nessa base é a transposta aqui. Aqui é o V1 aqui, V2 aqui. Está claro isso? É o Fourier. Quer dizer, se eu tenho, eu vou fazer x1 é 1 mais x2 é 2, vai ser igual a y1 V1 mais y2 V2. Então, eu tenho que fazer, para ter y1,
eu tenho que multiplicar escalarmente por V1. Então vai ser V1, vou chamar esse cara aqui de X, V1, escalar X, Y2, vai ser multiplico escalarmente por V2, mato esse, fica Y2 aqui. Mas isso daqui, ó, é a mesma coisa pegar V1, escalar X, V2, escalar X, e aí dá o meu Y1, Y2. Isso corresponde também a inverter essa matriz. Vale a pena gastar um tempo pensando nessas coisas para ganhar uma desenvoltura com isso. Aí esse cara saiu escrito nessa base. As coordenadas que saem aqui são o cara escrito nessa base. Mas, então, esse cara daqui vai ser alguma coisa, Z1, Z2, mas Z1, Z2 aqui significa que isso é Z1, 1 mais Z2, 2. Esse cara escrito na base canônica vai ficar escrito na base canônica se eu botar esse cara na base canônica e esse cara na base canônica. Eu já tenho aqui. Quer dizer, isso aqui, eu posso pensar assim, é Z1, vamos dizer assim, esse cara daqui é isso. Agora, se eu botar na base canônica, significa eu botar aqui o 1 na base canônica, 0,6, 0,8, o 2 menos 0,8. Então, esse cara agora, isso aqui está me dizendo que esse cara é a combinação linear desses dois. Se eu pensar que eu estou escrevendo nessa base, as coordenadas dele são essas. Se eu pensar na base canônica, eu boto as coordenadas desse na base canônica, desse na base canônica, e eu vou ter as coordenadas na base canônica. Mas isso é multiplicar esse Z1, Z2 por essa matriz. Então eu boto essa matriz aqui. E aqui é o 1 e o 2. E aí é isso, eu multiplico nas opções multiplicadas. A matriz central era a mesma em todas as opções. Só mudava as laterais. Aí tinha só mudava o menos em cada uma delas. Tinha duas das alternativas do menos ficavam no 0,8 de cima e duas ficavam no 0,8 de baixo. E a mesma coisa no menos da matriz da direita. Tem que observar, né, que vamos dizer, a gente pode ter mudanças aqui, se você pensar assim, você pode pensar que T de menos V1 vai ser 3 de 1, que vai ser menos 3 menos 1. Então, se aparecer um menos 1 aqui, e o T de menos V2 vai ser, já que o menos 3 e o 5 estão 5 aqui, vai ser 5. O problema é que não tinha esse, só trocava os menos em diagonal. Tudo bem, poderia ter aparecido alguma coisa assim. Acho que só tinha uma certa, né? Tinha uma mesmo. Mas eu guardei isso, porque aqui era uma coisa testada. Eu guardei isso para a questão 5. Guardei isso para a questão 5. Porque na questão 5 era uma coisa parecida, né? Não sei se eram os mesmos. Era bem parecido, não era mesmo, não porque mudou o 5 e o 3. Peraí, deixa eu ver se os vetores são os mesmos. O V1 é o mesmo, o V2 é o mesmo, o 1 é o mesmo, o 2 é o mesmo. O que muda é a transformação. Em vez de V1 é menos 5, 1. Assim. Só muda menos 5, 1. E a outra, V2 é 3, 2.
Bom, a decomposição em valores singulares está praticamente dada aqui. Só que tem um detalhe, né? Por definição, a decomposição em valores singulares são positivos. Então, tem uma opção que você pode descartar ao olhar, e ela tem menos 5 na matriz. Que era que, obviamente, era certa. Seria você substituir essa coisa. Se você faz exatamente o que fez aqui, né? Você bota menos 5, 3, 0, 0. Aí bota aqui V1, V2, o 2, isso é a nossa matriz A. Só que isso não é a decomposição em valores singulares porque tem um menos aqui. A decomposição em valores singulares pega aqui a esfera unitária, você transforma num elipsoide, aí você pega esse cara daqui e diz, bom, quem é que vai nesse cara daqui? É esse aqui. Então esse é V1, esse é o sigma 1, 1. Esse aqui é o T de V1. Esse sigma, por construção, é positivo. Claro, você podia escolher o V1 aqui e o 1 para cá. Aí acontece que se você pegar o espaço ortogonal aqui, a imagem dele aqui vai ser ortogonal. Então você repete, você diz, bom, agora esse cara daqui, esse espaço aqui, tem uma esfera unitária que é elevada num elipsoide aqui. Aí você pega o maior aqui, que você pode escolher assim, e diz, bom, quem é o cara que vai nele? Pode ser esse V2 aqui. E aí esse aqui é o sigma 2, o 2. E assim você vai. Então, por construção, esses caras, esses sigmas aqui são positivos. Você pode escolher esse daqui ou esse aqui. Uma coisa que não dá para fazer é o seguinte, se o determinante da transformação for negativo, você não vai conseguir obter uma base positivamente orientada aqui e outra positivamente orientada aqui. Tá? Porque o determinante negativo vai levar uma base positivamente orientada numa base negativamente orientada. Então, mas tudo bem. Vai ser um preço a pagar. Para ter essa... Quer dizer, o que é a ideia? Né? A ideia é que você tem aqui 5, 3, você poderia ter um monte de coisa e dizer, olha, então, nessa decomposição, essa coordenada 1 do V1 é a mais importante. Porque quando eu mexo nela, qualquer mudança aqui vai ser multiplicada pelo maior número aqui. A segunda mais importante é essa e tal. Aí, em muitos casos interessantes, depois de 100 coordenadas, todo mundo é pequenininho lá. Tem ainda 1 milhão de coordenadas, mas todas... Aí vocês, então, ó, jogar isso tudo fora vai ficar... Não vai ficar perfeito, mas vai ficar parecido. Vai dar para entender o que o outro está falando. Ou ver o filme e fazer sentido. Então, essa é a ideia. Então, aqui a única coisa que tinha é que isso aqui não pode. Quer dizer, você tem que pensar aqui que você tem que fazer esse V1. Você tem que pensar assim, T de menos V1 é igual a 5, 1. Pode pensar com T de V1 igual a 5 vezes menos 1. Todas as duas possíveis. E aqui é possível T de V2 igual a 3 de 2, e é possível também T de menos V2 igual a 3 vezes menos o 2. Então você tem aqui essas 4 escolhas
possíveis. Quer dizer, você pode pegar esse V1 que você tinha e trocar o 1. Ou trocar o V1 e manter o 1. E com o V2 você pode manter o V2 e o 2 ou trocar o V2 e o 2. E cada uma delas deu uma... Na verdade, eu joguei uma fora e introduzi uma errada de propósito, que era essa daqui. Então, todas eram certas, menos a que tinha, menos a que parecia certa. Era 6. Suponha que A é uma matriz 2 por 2, sua decomposição em valores singulares é A igual a U, é a matriz 1, né? 4002, 4002, daí 06, 08, 08 menos 06. 06, 08 aqui? Daí 08. A 08 aqui? 08, menos 06. Tá, então se isso é a decomposição em valores singulares, aqui você tem o V1, aqui você tem o V2. E aí as questões eram... Então, módulo de A vezes o vetor 0608 a 0608 igual a 4. B, A vezes o vetor 08 menos 06. Aí não é módulo A vezes o vetor 08 menos 06 é igual ao vetor 02. C, existem o 1 e o 2 em R2 unitários e ortogonais, tais que A vezes o vetor 0608 tais que A vezes o vetor 0608 é igual a menos 4 por 1 e A vezes o vetor 08 menos 06 é menos 2 por 1. Menos 2. Tá. Menos o menos 2 está meio fraquinho. Porque está junto com 1 igual. Tá. E a última é 1 igual a vezes a matriz 015, 02, 04 menos 03. Estou 0 nem lá. 04 menos 03. Então, ó, o V1 é isso aqui. Então, o que a gente tem, né? Esse é o V1, V2. Aqui essa U é o 1, o 2. Então, o 1 é unitário. Então, você tem que A de V1 é igual a 4 com 1. Então, com certeza, né, esse aqui é o V1. A norma, como a norma de 1 é 4, a norma desse cara é 4, 1, a norma de 1 é 0, é 1 vezes 4, então isso aqui está certo. Isso daqui, não, né? Porque, na verdade, o A desse cara, o A de 0,8 menos 0,6, que é o V2 aqui, é 2 vezes o 2. Eu não sei se o E2 é 0, não tem nada de garanta nisso. Então, isso aqui. Agora, isso aqui, justamente, assim, A de V1 é 4, 1, A de V2 é 2, o 2. Se você pegar menos o 1,
Se você não, eu não sou obrigado a chamar de 1 esses caras. Não apareceu o 1 e o 2 em lugar nenhum. A matriz 1 aqui. Então eu posso pegar um vetor, um 1 que seja justamente menos esse 1 aqui, e aí a de V1 vai ser menos 4 vezes ele. E a mesma coisa no outro. Então, isso aqui está certo. E essa daqui, ó, é só você multiplicar, né? Você tem A igual a U. Você multiplica e faz a inversa ou você faz a inversa de cada um e multiplica? Porque as inversas são fáceis, né? É, por isso. Aqui você pode pegar assim, vou botar mais para cá. Pode fazer os dois vezes. 4, 0, 0, 2, vezes essa matriz aqui. 0, 6, 0, 8, 0, 8, menos 0, 6. Tem pouco espaço aqui. Então, se você multiplicar pela transposta dessa, pela transposta dessa daqui, né, que é 0,6, 0,8, que é ela mesma. Tá? Aí você tem, multiplicou pela transposta aqui também. 0,6, 0,8, 0,8, menos 0,6. Aqui, matou. Quer dizer, na verdade, aqui, 1. Tá, aqui na verdade era 1. Aqui tinha 1. Tinha 1. Quer dizer, a A era isso aqui. Aí eu multipliquei por isso aqui, matou esse. Aparece esse cara aqui. Agora eu multiplico pela inversa dessa. A inversa dessa é fácil, que é multiplicar por 1/4, 0, 0, 1 meio. E aí eu mato esse aqui. Aí eu faço esse produto e esse aqui. Então a letra certa, que a não dava essa. Isso. Bom, foi o objetivo finalmente. Então, tem que ter, todas essas questões eram simples, mas coisas simples que você tem que saber direito. Espera-se, se você é um cara formado em matemática, em engenharia matemática, espera-se que você olhe para essas coisas. Bem que eu achei que ficava muito organizadinho o padrão de resposta, que ficava tipo um quadrado isolado. Bom, aí as discursivas. Então tinha parte 2. A primeira era para você pegar uma matriz, pegar um produto de matrizes, né? A vezes B. Não, essa era a segunda. Tá. A primeira era qual? A primeira era da transformação de R2 em R2, da IT de raiz de 2 sobre 2 em raiz de 2 sobre 2. Da IT de raiz de 2 sobre 2 em raiz de 2 sobre 2. Era 3 daí meio e raiz de 2 sobre 2. 3 vezes meio, raiz de 3 sobre 2. Meio. Estou usando o estoque de triângulos retângulos. IT de menos raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 era 2. Raiz de 3 sobre 2 menos meio. Era 2. Raiz de 3 sobre 2 menos meio. Então aqui peguei uma base normal. E aqui
aqui outra base, fica normal, aqui 45 graus, aqui 60. Daí você queria a matriz de T na base canônica. De T na base canônica. Na T você pedia um produto de matriz. Que parecido com esse. Melhor fazer aqui. Bom, você pode pegar, bom, nessa base aqui, então aqui tem a base V, a base alfa, V1, V2, assim, a base beta, 1, 2. Então a matriz de T, usando a base alfa no domínio, a base beta no contra-domínio, vai ser, está levando esse cara daqui, que é o... Peraí, está indo de alfa para beta? É porque quando a gente viu com o Paulo, ele bota o contrário, ele bota para onde ele está indo mais perto para aparecer... Mais perto como? Tipo, a seta vai no sentido contrário. Vai do beta para o alfa? Não, é de alfa para beta, só que você escreve o que ele está indo mais perto do T. Sim. Não, é porque você está fazendo uma seta da esquerda para a direita. Ele faz uma seta da direita para a esquerda. Daí o beta fica na esquerda. Assim? Bom, o importante é a seta. Porque daí ele faz, para fazer um paralelo com o matriz, né? Que M por N, P, daí você... Tá. Tá. Eu achei isso um grande avanço, porque tem uma notação assim, que eu nunca sei qual é. Eu estava olhando o PDF, estava assim, por que isso? Por isso que deve ter sido o Paulo e o Marco Aurélio que pensaram, ouviram algum lugar, não, vamos fazer assim, que assim não tem erro. Então aqui eu vejo um V2, aqui um 1 e um 2. Quando está na lateral, eu podia pelo menos botar uma seta ou para cima ou para baixo, né? Então essa matriz aqui é 3, 2, 0, 0. Então, na base canônica, então eu vou fazer pensando assim, né? Eu tenho que pegar o cara na base canônica e escrever nessa base aqui. Então, para escrever nessa base aqui, eu multiplico por essa matriz aqui, que é o V1 e o V2 transposta, né? Então, para eu multiplicar o cara por essa daqui, o cara vem na base canônica, eu multiplico por isso aqui, ele sai escrito as coordenadas dele aqui. Aí eu multiplico por essa matriz, sai as coordenadas do cara nessa base aqui. Aí eu multiplico pela matriz do 1 e 2. Então, 1 meio, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, menos meio. E essa é a matriz de T na base canônica. Da base canônica para a base canônica. Se tivesse feito assim, já me ajudava na D, mas é que... Quer dizer, isso aqui pega o cara escrito na base 1, 2 e escreve na canônica. Esse aqui pega o cara na base canônica e escreve na V1, V2. Então o cara vem na canônica, sai escrito na V1, V2, aí multiplica, isso dá as coordenadas do T dele na base 1, 2, e aí eu multiplico por isso e escrevo esse resultado na canônica. Então esse aqui é a matriz que eu quero. Na D você já meio que pede isso, né? Você quer a decomposição de valores singulares. Eu não tinha visto a D, daí eu quis a de outra maneira, com aquela forma de duas matrizes só, depois duas matrizes, em vez de 3. Eu tive que fazer isso ainda para ver. Não pude usar o que eu usei na área. Então isso já é decomposição de valores singulares. E se você multiplicar, vai dar o resultado. Sei lá, quanto? Daí a 2 era aquela que você falou da A e B.
A2, a gente tem um produto AB. Então vai pensar assim, né? A matriz A N por N e a B N por B. Agora aqui. Então aqui você tem a AI e aqui eu boto a BI. Não, peraí. Aí é coluna, não. Você fez como AI sendo as colunas e os BI e os BJ são as linhas. Certo, sim. Tá certo. Daí são aqui. Vou pegar os Bs aqui. Então, o que eu faço, né? Quando eu faço A, B e multiplico por um certo X, eu vou pegar isso aqui e isso vai me dar um certo Y. Então, isso aqui vai ser A de Y. Quem é o A de Y? Bom, esse cara aqui vai ter coordenadas. Y1, quando eu pego o X aqui, multiplico aqui por X aqui, eu vou fazer B1x, B2x, B3x. Então aqui eu vou ter B1x, né, produto escalar. Como se eu fizesse mesmo a linha B1 vezes o x até Bn. X aqui. Esse é o meu vetor Y. E aí eu vou pegar cada um desses caras e multiplicar pela coluna correspondente. Então depois, esse aqui vai ser A disso aqui, que vai ser agora. A1 vezes. Eu posso botar a coluna aqui, e aqui eu vou ter mais até a N quem diz, né, que isso aqui vai dar uma matriz 1 por 1. Isso aqui, eu posso pensar como produto escalar, que dá um número, ou pensar como matriz por matriz, dá uma matriz 1 por 1. Quando eu multiplico por essa daqui, esse número aqui vai multiplicar cada uma das entradas aqui. Então, olhando dessa maneira matricial, é isso. Bom, mas o que é isso? É pegar essa transformação, que é o somatório de igual a 1 até N, da AI aqui, vezes a BI aqui, e multiplicar pelo X. O que significa, quer dizer, isso aqui é AB, matricialmente é isso aqui. Hã? Tá legal? Então, isso é importante porque é uma maneira muito boa de pensar SVD. Simplifica. Tem um monte de coisas. Porque quando a gente escreve a SVD na forma artificial, a gente carrega um monte de zero desnecessário. Quando você escreve dessa maneira, esses zeros
naturalmente desaparecem. Quer dizer, quando você faz quando você faz uma coisa assim, faz uma sigma aqui, que é assim. Então, os V's estão aqui. Aqui estão os U's. Isso, na verdade, né, você pode pensar esses signos daqui do lado de fora, ou multiplicar. Se você multiplicar aqui antes, você vai ficar com uma coisa que vai dar, no fim vai dar o seguinte, ó, você vai ter sigma 1, U1. Sigma 1, U1, V1, vamos dizer aqui, vamos botar aqui um K mais sigma K vamos esquecer essa parte aqui de cima e pensar só o seguinte: o que é a decomposição em valores singulares? Ela diz o seguinte, que você vai ter V1 até VK, que são os caras que se importam, né? U1 até OK, sigma 1. E aí a transformação vai pegar o V1, vai levar em sigma 1, VK vai levar em sigma K ou K, e os que tiverem no espaço ortogonal a esses daqui, quer dizer, aqui você tem o núcleo, aqui está o espaço dos V's, e a imagem é o espaço dos U's. Aqui essa é uma base toda normal, e aqui, bom, tem outros caras que estão. Então você constrói uma base V, que além desses caras, para ter uma base aqui, você bota um monte de lixo aqui, que são os caras muito elevados em zero. E aqui você bota um monte de caras, esse é o lixo total, porque ninguém vai neles. Eles estão ali só que disseram, olha só, é como era antigamente na Copa do Mundo, sabe? Porque não tinha substituição. Né? Não tinha. A substituição acho que começou na Copa de 70. Então, é isso. Na Copa de 58, o Brasil jogando com a França, jogou duro, quebraram lá o francês, a França ficou com fizeram um documentário muito legal sobre a Copa de 58, que a Copa de 58 é um marco, não futebol brasileiro, é um marco da nacionalidade, porque é a primeira vez que o Brasil se sente o melhor numa coisa que a gente achava importante. Né? Entrevistaram um jogador de francês, um brasileiro também, e pergunta a eles se teve alguma sacanagem de quebrar, que eles perderam porque ficaram com 10, era o francês. Olha, claro, não precisava disso para ganhar da gente. Mas era isso. Em 62, no segundo jogo, a Pelé se machucou
Praticamente não jogou a Copa CCD. Na segunda partida se machucou no primeiro tempo, o resto do jogo lá. Então, os reservas, eles não podiam entrar. Como esses caras aqui, entendeu? Eles podiam até ficar lá no banco, mas eles não iam entrar de jeito nenhum, era proibido de substituição. Aliás, tem uma coisa também histórica do Pelé, que também não podia substituir nem o goleiro. Teve um jogo do Santos com o Pelé. Não podia. Aí o goleiro do Santos, Gilmar, foi expulso. Não foi sem goleiro. Não, aí o Pelé foi pro gol. O Pelé foi pro gol, fechou o gol, ele gostava de jogar no gol. Ah, mas pode pelo menos botar. Não, podia botar o gol, tinha que tirar um dali e botar no gol. Ficar sem goleiro também. Então esses caras aqui são do tempo que não tinha substituição e eles estão aqui. Então, na verdade, olha, quando você faz isso, quer dizer, o que vai acontecer? Você vai pegar um X qualquer e você vai olhar, interessam as componentes disso aqui. Quer dizer, na verdade, você vai pegar o X e você vai escrever, vamos dizer assim, Y1 V1 mais YK VK mais até aqui YN VN. Só que esses caras aqui, essas componentes, não vão fazer nada. Porque T desses caras vai ser zero. Então, na verdade, né, o T de X vai ser Y1 T de V1 mais YK T de VK. Porque esses aqui são levados todos em zero. Então você só precisa disso daqui. Agora, o que é isso? Né? O T de V1 é sigma 1 1. Quem é o Y1? O Y1 é a componente do X do V1. É V1 escalar X. Essa aqui vai dar uma matriz 1 por 1 que tem o Y1. E que aí você vai multiplicar por isso aqui. Mesma coisa até o sigma K, o K, VK. Então, na verdade, a decomposição em valores singulares, de forma mais simplesinha dela, mais sintética, é isso aqui. E a questão do verbo posto dessa matriz chamada? Ele está cada matriz desse tipo, olha só, cada matriz desse tipo, o que ela tem? Né? Vamos dizer, quando você tem uma matriz assim, A1, AN, por uma AM, tem o curso também tem a dimensão. sei lá, B1, BK, não importa aqui. Quando você faz isso, cada linha dela, a primeira linha vai ser A1, B1, BK. A NR vai ser AM. Então, todas as linhas são múltiplos dessa daqui. E todas, você pode também escrever, pensando em termos de colunas, ela vai ser B1 A1 AK, a segunda vai ser B2 A1 AM, etc. BK A1 AM. Então, todas as colunas são múltiplos dessa daqui. Então, tanto olhando pelas linhas como pelas colunas, vai dar posto 1, exceto se um desses dois for zero. Né? Se esse cara for zero, aí... Ele não pede a dimensão do posto, ele pede o posto. Né? Ele não pedia a dimensão. Não, mas o posto é a dimensão da imagem. Então, com essa ressalva de que se um dos dois for zero, o posto é zero, o posto é 1. E daí também tem a outra que é a dimensão
da matriz, não do custo, né? A identificação da matriz aí vem, no caso do melhor. Sem ser do custo, mas também é. Bom, ela é impurente. Não, mas tem que ter. Tem que ter. Assim, né? Tá. Mas isso tudo foi meio uma preparação para entender isso aqui. Porque, tá certo? A decomposição de valores singulares, ela tem o teorema, que é o central, que é você pegar uma transformação, uma bijeção, um isomorfismo, e aí você tem uma base aqui, e que cada elemento dessa base é elevado em sigma coisa, o elemento dessa, e nenhum sigma é zero, que é um isomorfismo. Aí quando você bota a matriz N por N, acontece isso, quer dizer, você tem a transformação daqui aqui, e pode ter um núcleo Que é o caso das duas. e uma imagem aqui, e na verdade você tem uma bijeção entre o espaço ortogonal ao núcleo e a imagem. Então você usa o teorema da SVD, que só eu chamo de teorema da SVD, porque essas coisas às vezes ficam na mão sei lá, viram livros técnicos e aí as pessoas começam a repetir coisas meio sem pensar. Mas o teorema lembra que isso, como objeção nisso, você faz a matriz com todos os signos no número. E aí você diz, bom, tem isso aqui, agora eu completo a matriz como? Eu pego o núcleo, boto uma base ortonormal do núcleo, ela completa essa base aqui, uma base ortonormal. Tem a imagem aqui, eu pego o espaço ortogonal, boto a base aqui. Mas são os caras que não estão fazendo nada. Então, isso aqui, ó, justamente, esses são os caras que são a base ortonormal do espaço ortogonal núcleo. E que vão ser levados nos U's, que são os caras da imagem. Esperando o núcleo da imagem, garante que essa é a objeção aqui. Então, esses são os caras que contam. E na hora da SVD, em vez de você carregar aquele monte de matriz, você pode dizer, ó, eu tenho que guardar esses V's aqui, esses U's aqui, esses sigmas. Dependendo da situação, você pode dizer, não, eu multiplico o sigma pelos U's já, para não ficar... Certo? Porque aqui parece que você guarda caras da dimensão. Se a matriz for M por N, K caras em Rn, K caras em Rn e mais os K caras aqui. Então você seria K vezes N mais 1. Mais, você pode dizer, não, eu vou incorporar esses caras, já multiplicar aqui, e aí eu guardo só isso assim. Sei lá, isso depende muito do contexto. Mas é isso. Aí você pega o seu vetor e faz essas operações aqui. E você sabe que se você precisar sacrificar alguma coisa, você sacrifica e tira para cá. Bom, aí tem uma pontaria. Mas, então, essa daqui... essa acho que não. Acho que serve só isso. Mas isso era para fazer a segunda questão da parte 3. Então, a primeira questão da parte 3, eu vou supor que vocês sabem. Se não sabem, parem lá e pensem, tem lá a referência do texto. tem a aula filmada e tem o livro. E aí a segunda questão é para você ter uma relação, porque normalmente, historicamente, o teorema espectral veio antes. Então, já toda uma coisa estabelecida. E o que é ótimo, porque quando você vai
Você tem A de Rn e Rn. E aí você quer fazer decomposição de valores singulares, você precisa olhar para essa função, né? F de U igual a de U, F de V, né? A de V. E aí você olha o V1 que lhe dá o maior valor disso, depois o V2, e eles vão dar a decomposição de valores singulares. Mas você pode olhar para isso e dizer, mas isso daqui é V, A transposta a V. E aí, isso daqui é uma transformação linear simétrica, ou uma matriz quadrada simétrica. Então aqui você pode, o teorema espectral, eu posso garantir, dizer assim, você tem V1, então essa daqui vai pegar um cara de Rn, né? A minha A vai levar Rn em Rn, e a A transposta vai pegar o Rn e vai devolver para Rn. Então A transposta A vai de Rn em Rn, né? E a transposta A é igual a A transposta. Então ela é autodisjunta. Você pode até não perceber, mas assim, poxa, se eu pegar a base ortonormal de autovetores, isso aqui, vai no teorema espectral. Então você pega V1, Vn, ortonormal, com A transposta A de Vi igual a lambda I VI. Esses lambdas aqui vão ser positivos nesse caso, porque essa A transposta A é positiva, né? Porque ó, A transposta A de VI é igual a lambda I VI. Se eu multiplicar por VI escalarmente, lambda I VI. Só que isso daqui é igual a isso aqui. E isso é sempre positivo. Como o lambda I sai aqui, o lambda I vai ser uma coisa maior ou igual a zero. Então é ótimo porque essa transformação aqui, além de ser simétrica, ela é positiva. Então, os métodos geométricos são bem mais amigáveis, no caso assim. Bom, então você tem isso aqui, mas será que isso quebra o meu galho? Bom, o que você precisa? Isso aqui seria a base para SVD se o A do VI e o A de VJ forem comodados. Então você olha para A de VI, escalar A de VJ, e bom, mas isso aqui é VI, A transposta A de VJ, que é igual a VI lambda J VJ, que é lambda J, pode ser até, se for complexo, botar assim, VI VJ, só que esse cara aqui é zero. Então esses V's já dão a base da SVD. Aí o que você faz? Você pega, não são esses lambdas os caras certos, mas você sabe que se você tem VI, ele é elevado em A de VI. Você quer que isso seja sigma I ou I. Então isso aqui seria, isso é norma de A de VI, vezes 1 sobre norma de A de VI. Se o A de VI for diferente de zero, está resolvido. Se o A
de VI for zero, você fica devendo, né? Então você fica com esses caras formam sua base do domínio, os que derem A não negativo, não nulo, vão gerar os UIs, e os UIs que estiver faltando, você pega o espaço ortogonal, o espaço dos UIs e completa. Embora você nem precise deles. Então, isso é um caminho. Então, o exercício aí era entender isso e fazer isso no caso que as frutas são feitas à mão. Não entender o que está fazendo para usar um software qualquer. Aí a gente é uma matriz A, que não bem, né? A matriz A era 1, 1, 0, 2, 0. Não tinha isso aqui, a nossa matriz A. Então aí você faz A transposta a... A gente fala que encontrar V1, V2, 1, 2, 3 e sigma 1, sigma 2. Sigma 1 para sigma 2. Multiplica isso, dá uma matriz. Acho que era 2, 2 por 2, né? 2, Então aqui vai dar 2. Os outros Dá essa matriz aqui. Aí você acha os autovalores, os autovetores, né? Os autovalores aqui você acha que é o determinante. Você faz P de x igual a x menos 2 menos 2 x menos 5, que é o determinante disso aqui, que vai dar x menos 2, x menos 5, menos 4, que vai dar x2 menos 7x mais 6, que vai dar raízes simples, né? 6 e 1. E aí, para cada uma delas, você acha os autovetores correspondentes, quer dizer, você vai fazer 2, 2, 2, 5, x1, x2, igual a 6, x1, x2. E uma coisa que sempre vai acontecer é o seguinte: esse sistema não pode ter solução única, porque o autovetor não é único. Se você tem um autovetor, qualquer múltiplo dele é um autovetor. Se você resolve esse sistema, sempre você vai ter um sistema indeterminado, que é a equação aqui que sai das outras. Então, na verdade, você só tem que resolver uma das equações que vai dar a relação entre x1 e x2. Aí você escolhe x1 e x2 de maneira que a norma seja 1. Já está certinho. Você faz a conta, lá na raiz. Eu acabei de perceber quando eu fiz essa questão, pela hora de decompor, ao invés de botar os valores sigma 1 a sigma 2, eu fiz ela ao contrário. Essa ligação, Ao invés de botar, acho que é raiz de 6 e 1, eu botei 1 e raiz de 6. Bom, mas esse que é o padrão da SVD, é você ir. Entendeu? Porque a ideia é assim: você não tem 2, 3, você tem 1 milhão. E aí a sua expectativa é que você vai usar os 50 primeiros. Então você vai. Provavelmente, vamos dizer, você estiver fazendo engenharia mais ou menos, você chuta, vou usar 50 primeiro, eu quero nem saber se 50 primeiro é relevante, e aí você calcula só os 50 primeiros, esquece o resto. Por isso que tem essa ordem. Então, bom, essa é a questão 2. Eu fiz o desenvolvimento todo, está na página. Acho que eu acertei para não estar igual ao vídeo, que não é um garantido.
na outra prova, o outro Paulo errou que nem eu. Mas o Paulo Vitor tinha acertado. Essa vez ele está com crédito. Aí a 3 era a matriz de Markov. Uma 3, eu tenho uma matriz 3 por 3, todas as colunas, tudo é positivo e as colunas somam 1. Mas eu estou garantindo que pelo menos uma coluna tem 2 entradas não nulas. O que isso está me dizendo? Olha, eu tenho a transformação, essa matriz ela é dada pela minha transformação, que vai pegar o E1, que está aqui, vai me jogar em algum lugar, o E2, que está aqui, vai me jogar em algum lugar, e o E3, que está aqui, vai me jogar em algum lugar. Claro que eles podem, eu posso trocar vértices, posso permutar vértices aqui. Se eu permutar vértices, é claro que esse triângulo e esse tetraedro que tem no vértice aqui, fica do mesmo tamanho. E na hora que eu iterar a transformação, não vai encolher. Então, para garantir que tem algum encolhimento, eu preciso que pelo menos um desses vértices não seja levado em outro vértice. E os vértices têm todos 2 coordenadas nulas. Claro que eu poderia levar todos os vértices num só, levar 2 num só, mas estou pensando uma coisa objetiva para ter alguma graça. Então a ideia é, vamos dizer assim, pode ser que esse cara vá nesse, esse vá nesse, e o terceiro vai em algum lugar aqui, mas isso me garante, né, que a minha transformação, primeiro, que esse triângulo virou um triângulo menor. Ou que a minha pirâmide virou uma pirâmide menor. Eu pensei em fazer um raciocínio pela pirâmide, porque eu sei, né, a minha matriz A, eu sei que o determinante de A, né, é razão entre volumes. E com certeza também, né, isso tem um nome até pomposo, mas quando você tem a matriz, você está pegando os vetores, esse vetor e esse vetor, está levando os vetores aqui, que são as colunas da matriz, que é um paralelogramo. Vamos dar as arestas do paralelogramo. Claro que o volume do paralelogramo é menor que o produto, menor ou igual que o produto das arestas. Porque só essas 3 arestas ortogonais que você vai ter aresta, vezes aresta, vezes aresta. Então, o determinante A é menor ou igual, né, se eu chamar aqui de A1, A2, 3, é menor que a norma de A1 vezes a norma de A2 vezes a norma de A3. Todas, cada uma delas é menor ou igual que 1. Se tiver 2 entradas não nulas em uma delas, né, se você tiver um cara assim, x1, x2, x3, com tudo positivo aqui, x1 mais x2 mais x3 igual a 1. 2 caras não nulos, quando você elevar isso ao quadrado, se você fizer x1 mais x2 mais x3 ao quadrado, que vai dar 1, vai ter x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado, mais os termos mistos. Se 2 caras forem não nulos, pelo menos um termo misto é não nulo. Então, isso aqui vai ficar estritamente maior que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado
Então, se uma dessas colunas tiver duas coordenadas não nulas, ela tem norma menor que 1. Se ela tem norma menor que 1, esse determinante vai ficar, vamos dizer, igual a um certo alfa, e vai ser menor que 1. E esse cara aqui vai ser menor que 1. E aí o determinante, mas determinante é razão entre volumes e não razão entre áreas. Só que tem o seguinte, ó, cada um desses triângulos TN tem uma pirâmide, né? Uma pirâmide TN, que é a pirâmide que é obtida assim, tem a pirâmide original, que são esses três vértices, mais a origem. A origem fica parada. Então o TN vai dar a base da matriz TN. E esse cara está parado e esse TN está sempre no mesmo plano. Então a altura desse cara é sempre a mesma. Então a minha pirâmide, a razão entre os volumes das pirâmides é a razão entre as áreas das bases. As alturas são sempre as mesmas. Então, esse alfa é a razão entre o volume das pirâmides, mas também é a razão entre as áreas dos triângulos. E aí, como ele é menor que 1, a área dos triângulos tende a 0. E você teria que introduzir uma nomenclatura de volume e tal, para dizer a mesma coisa em dimensão mais alta. Mas é exatamente a mesma ideia. Isso é menos do que o teorema que a gente tem, que garante que, com uma condição um pouquinho mais... Aqui não dá para... Com essa condição não dá para garantir, porque isso não tem um triângulo menor que contenha esse. Mas a gente tem uma condição bastante boa que garante não só que a área tende a 0, mas que todo triângulo encobre um ponto. Então será 3. A quarta e a 5 são dois desafios geométricos. O Thiago vai ensinar uma aplicação física da questão 4 que eu não sei. Questão 4, aliás, eu aprendi da seguinte maneira. Tem a prova da Politecnica e num ano aí alguém que fez a prova disse, caiu essa questão aqui. Eu disse, poxa, muito legal. Incorporei o patrimônio. E a questão 5 é muito importante para você fazer a projeção no convexo, a projeção no subespaço. Mas, bom, a 4 é isso, né? Você tem um espaço E, dimensão de E, N. Então, qual é o maior número de vetores que você pode colocar de maneira que 2 a 2 os produtos escalares sejam negativos, estritamente negativos? Curiosidade, em dimensão 0, um vetor nulo. Porque se você pegar quaisquer 2 vetores diferentes no espaço de dimensão 0, certamente o produto escalar vai ser negativo. Se você conseguir pegar 2 vetores diferentes. Vai ser negativo, vai ser positivo e vai ser nulo. Né? Que legal. Então, em dimensão 1, claro, né, você pega um vetor não nulo e depois pode pegar outro para cá e agora não tem mais jeito. Então, a gente pode começar de dimensão 2 em diante. E a ideia é a seguinte, né? Pega n mais 1, supõe que isso vale, vamos dizer, vale em dimensão, vale dimensão n menos 1. Tá. N aí é maior ou igual que 2. Então você pega n mais 1 vetores V1,
Vn. Aliás, pega K mais 1 vetores. Né? Eu não sei, né? Tá? 2 a 2 todos os escalares negativos. Então, ninguém pode ser nulo aqui. Aí faz o seguinte, pega o VK mais 1, não tem nenhum problema nessa história, se você sabe que os vetores são não nulos, que é sempre o caso se o espaço não tem dimensão zero, você pode dividir todo mundo pela norma, porque os produtos escalares continuam negativos. Não é isso que vai mudar a história. Você pode supor que todos os caras são unitários, tá? E VI, VJ, então agora vai ser delta EJ, porque são unitários. Aliás, vai ser delta EJ, desculpa. VI, VJ menor que zero, seguinte diferente de J. Aí pega o VK mais 1 aqui. E aí você tem um espaço E0, que é o espaço ortogonal VK mais 1. Quer dizer, o E0 é o espaço dos V, tais que V, VK mais 1 igual a zero. Aí cada um desses outros V's, você pode, se você pegar aqui você pode pegar assim, você pode fazer assim, o J aqui, e mais alguma coisa, e o VJ. Então, VJ é igual ao J mais alfa J VK mais 1. Tá? Com o J em E0. Quer dizer, eu decomponho o meu espaço como soma desse cara aqui e esse que é ortogonal a ele. Então, todo mundo no espaço, eu tenho aqui um vetor, aqui esse vetor aqui, e aqui é o espaço ortogonal, é zero. Se eu pegar um vetor V qualquer, eu pego a componente dele aqui, VK mais 1, VK mais 1, é esse cara aqui, e se eu tirar esse do V, eu tenho aqui um U. Então, cada um desses caras vai ser um U mais esse aqui. Como o produto escalar dele, pelo VK mais 1, é negativo, e esse aqui com VK mais 1 dá zero, esse alfa J é menor que zero. Então, agora, o que acontece com o produto escalar do UI com o J? Ele é VI menos alfa I VK mais 1, VJ menos alfa J VK mais 1. O que isso dá? Bom, isso aqui vai me dar VIVJ mais alfa I, alfa J, VK mais 1 ao quadrado. E aí eu tenho menos alfa 1, alfa I, VK mais 1, VJ e menos alfa J esse cara é positivo, que alfa I e alfa J são negativos. Esse cara é negativo, então isso aqui também é positivo. E isso aqui também é positivo.
positivo. Será que o I, o J ainda... Eu queria que ele garantir que ele fosse negativo. Eu gostei dessa conta. Então, eu acredito, sair fazendo as contas, achando que ia dar tudo certo. Na verdade, daria ao contrário. Né? Isso, na verdade, eu posso aproveitar essa conta no seguinte sentido, para mostrar que em dimensão, se eu sei que em dimensão N eu tenho N mais 1, cara, em dimensão N mais 1 eu tenho N mais 2. Por quê? Porque eu poderia pegar esses U's aqui, com esses produtos todos negativos, fazer esses V's. Uma coisa que tá Acho que o V de J é negativo. Aqui, positivo é negativo. Peraí, mas é que eu escrevi mais aqui, não, também eu fiz a coisa errada, né? Porque eu estou escrevendo mais aqui, não, tá certo, menos, tá certo. Então, peraí, acho que ali não troca não, mesmo assim. É porque uma é VK mais um VJ, outra é VI, mas mesmo assim não tem. Esses são tudo positivo, aquilo é negativo. Se você falasse que aquilo era menor que aquilo. o que eu posso dizer é o seguinte, né? É que o VK mais 1, eu posso substituir aqui. O que é o VK mais 1 VJ? VK mais 1 VJ, eu multiplico o VK mais 1 por o J dá 0, VK mais 1 por VK mais 1 dá 1, então esse aqui é alfa J. Então esse aqui é alfa J e esse aqui é certo? Então vai dar negativo por isso. Assim, peraí, porque aqui... não, é negativo, né? Porque, na verdade, VK mais 1 VJ dá alfa J. Alfa J é negativo. Aqui dá alfa J, negativo, positivo. Tá? Então aqui, isso aqui é então isso aqui é da VI, VJ, aqui eu tenho, isso aqui é 1, alfa I, alfa J, menos, o J vai ficar mais 1 é 0, né? alfa J. Mas então se deu menos alfa I, alfa J, está tudo bem, né? Porque isso aqui é negativo. Menos 2, né? Porque o outro também deu alfa I, alfa J. Não, daqui deu alfa I, alfa J positivo, menos alfa I, alfa J, menos alfa I, alfa J. Então cortou um ponto. Mas o J vai ficar mais 1 é 0, então, né? Por hipótese, porque o J está aqui, tá? Então deu isso aqui. Mas isso daqui é um número negativo. Então, estou dizendo que se esse é negativo, esse é mais negativo ainda. Que é razoável, porque quando os caras são assim, você projeta, o ângulo abre, quando você levanta, o ângulo fecha. Então, vamos dizer, se a hipótese é que esses caras tinham todos os produtos escalares negativos, eu tenho aqui K vetores nesse espaço de dimensão N,
cujos produtos são todos negativos. Então, o K é no máximo N mais 1. E, portanto, o K mais 1 é no máximo... Aliás, aqui na verdade... N menos 1. Então, aqui seria, na verdade, a dimensão N menos 1. O K seria N e o K mais 1 seria N mais 1 no máximo. Então, isso mostra, por indução, que o número máximo, em primeira estimativa, é N mais 1. Mas eu tenho que mostrar que realmente tem os caras, é isso que eu estou falando agora. Então, a ideia agora é a seguinte: eu pego esse cara, pego um cara unitário, pego o espaço ortogonal a ele e boto N caras aqui, vamos dizer que a dimensão, minha dimensão é N mais 1. Então, eu tenho 1 aqui, N aqui, minha dimensão é N, né, na verdade. Eu pego 1 aqui, aí aqui a dimensão N menos 1, pego N aqui, que são 2 a 2 negativos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou somar em cada um deles um pedacinho desse aqui, porque os produtos escalares entre eles são negativos, mas com esses dá zero. Eu vou andar com eles um pouquinho para baixo, entendeu? A situação é assim. Então, a única exceção seria a dimensão zero, então, né? Porque não seria N mais 1. Não, dimensão zero é um vetor nulo, é um vetor, um conjunto de um vetor, certo? Então, aqui, a minha situação é assim, ó, eu estou com um vetor aqui e eu tenho os outros aqui, eles são perpendiculares a esse. Então, eu vou somar com eles um pouquinho para ficar negativo. Só que se eu somar demais, repare, eu tenho dois vetores assim, se eu pensa assim, então aqui, esses dois, o produto escalar é negativo. Se eu levantar demais, o que acontece? Ó, eu tenho uma reta aqui, outra reta aqui. Esses dois vetores vão tender a ficar verticais. Então, esse produto escalar que era negativo não vai ficar eternamente negativo. Então, eu tenho um limite de quanto eu posso levantar. Quer dizer, na verdade, eu tenho que... Eu vim pensando hoje nessa questão, porque eu esqueci de fazer esse comentário, porque algo parecido, só que eu esqueci de botar na resolução que se você botar demais os outros na direção contrária que você está colocando, você vai acabar deixando fazendo um produto de escala positivo em algum momento. Né? Pois é, então você tem que calcular isso. Quer dizer, você tem aqui, ó, você vai fazer, você tem o VK, vamos dizer, você tem aqui o Vn mais 1, e aí você tem o N, que eu vou supor unitários, não preciso, mas tá, esse aqui também é unitário, e o I, o J menor que zero. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer VI igual a UI mais alfa I, vou botar menos alfa I VK mais 1. VJ vai ser o J menos alfa J VK mais 1. Agora, quando você faz VI e VJ, isso vai dar o I, o J, que é negativo, esse com esse dá zero, esse com esse dá zero, mais alfa I, alfa J, aliás, mais alfa I, alfa I, VK mais 1, menos alfa I, VK mais 1, não, VK mais 1 J, não, alfa I, alfa J, mais alfa I, alfa J, VK mais 1, que eu supus 1. Tá? Então, esses caras aqui não podem suplantar isso. Então, a ideia aqui é que você faça alfa I. Você pega um alfa ao quadrado
um alfa, que isso aqui, você pode pegar o mesmo alfa, suponha que faz só que alfa ao quadrado tem que ser menor que o I e o J. E aí você vai fazer alfa I igual a alfa para todos. Então você pega os U I e o J, que são negativos, pega os módulos menor deles, e pega um alfa, que é alfa ao quadrado. Condição unitária, você tem menor que 1, você até pode pegar o alfa diretamente. Pega de tal maneira que o alfa, na verdade, seja menor que a raiz quadrada de todos eles, a menor das raízes quadradas. Aí quando você botar o alfa em todos aqui, você vai ter esse número, que é negativo, mais esse, que é o alfa 2, que é positivo, mas que somado com esse ainda dá negativo. Esse detalhezinho, que geometricamente é isso, você tem dois vetores aqui, fazendo um certo ângulo. Quando você levanta aqui, aponta daqui para o levantado, o ângulo fecha e tende a zero. Então, por mais que no começo esse ângulo seja negativo, tem uma hora que ele passa a ser positivo. Você não pode somar, você não pode simplesmente baixar esses caras qualquer coisa, tem que baixar um pouquinho. Um pouquinho é delimitado por esses produtos escalares aqui. Aliás, uma coisa interessante é ver o que acontece com esses produtos escalares. Porque, olha só, quando você tem dimensão 1, esse ângulo daqui é 180 graus. Quando você tem dimensão 2, tudo bem, você pode ter mais de 120, mas você vai ter menos de 120. Então, a ideia é que se todos estiverem no mesmo ângulo, é 120 graus. E com dimensão 3, menor, então essa... É 108, eu acho, em 3. E vai diminuindo, né? Provavelmente vai tendendo a 90 graus. Então, significa que aí você vai começar com uma margem de erro bem pequena. Você vai ter, se você pensar, vetores unitários, todos com o mesmo ângulo, o ângulo próximo de 90 graus, o produto escalar vai dar quase zero. Então você pode baixar mais um pouquinho. Mas é uma boa questão para a prova do ano que vem. Eu vou dar dica para os calouros. Eu quero passar o dia antes da prova resolvendo essa questão. E a questão 5, tem uma coisa, ela tem uma dupla importância. Primeiro é o seguinte, a gente fez a projeção no subespaço, a gente precisa da base ortonormal para fazer a projeção. Mas, a rigor, né, você pode pensar assim, você tem o P0 é o ponto do espaço que está mais próximo de P. Então você pode pegar a função distância e minimizar. O que em dimensão finita ainda tudo bem e tal. Mas tem uma outra coisa que você pode fazer a mesma coisa com um convexo. Você pega um convexo, pega um ponto, e é mais ou menos intuitivo, né? Você tem um ponto P e você pode projetar aqui num certo P0, que é o cara mais próximo. E aí o interessante é o seguinte, é que você não tem como achar esse cara de cara, mas você pode dizer, olha, D é igual ao seguinte, você pega o conjunto dos x menos P, x pertencente a K, você pega o ínfimo. Então esse ínfimo é a distância de P a K. Mas será que tem o P0? Você pode garantir o seguinte, que você tem uma sequência xn, xn, tal que xn menos P tende a esse D. Você também poderia pegar, por exemplo, um certo intervalo de x
convexo, sei lá, vou botar um espacinho aí, de eu pegar as retas tangentes do convexo e conforme eu vou aproximando a reta que aproxima P de P0 vai tendendo ao seu máximo, porque ela, né, a reta mínima de P e P0, né, a projeção de P nessa reta vai tender para o máximo. Você pega assim? Isso, daí a projeção de P nessa reta vai chegar no máximo quando chegar nesse ponto. É uma ideia. Não é claro assim quão útil ela vai ser aqui, mas é uma boa ideia. Aqui eu estou só pensando, o problema aqui era só esse. Tem que existir uma sequência minimizante. E como é muito comum o problema você ter isso, você quer achar o mínimo e você tem a sequência minimizante. E aí a questão, será que a minha sequência minimizante converge para o ponto de mínimo? Quer dizer, será que o xn converge para o zero ou só tem uma subsequência? Em AN você tem uma convexo fechado, essa sequência é limitada, então ela tem uma subsequência convergente. Mas uma subsequência é sempre uma meia vitória, porque computacionalmente você tem uma subsequência, você tem uma sequência, mas você extrai a sua subsequência. Mas aqui é legal porque converge. Porque tem o seguinte, a gente tem no interno, a gente tem a identidade de paralelogramo, que é uma coisa bobinha, assim. Você tem A, B, A, B, e aí você tem aqui A mais B, A menos B. E se você fizer A mais B ao quadrado mais A menos B ao quadrado, é claro que isso aqui no produto escalar, isso vai dar norma de A ao quadrado mais norma de B ao quadrado mais AB mais BA. Eu vou deixar assim, porque se o espaço for complexo, isso não é igual. E aqui você vai ter A ao quadrado mais B ao quadrado menos AB menos BA. Então, quando você soma, cancela. Então, isso aqui vai dar 2 Ali é BA, né? Não é BC, né? BA. Aqui, não, embaixo. Aqui é o arco atrofiado. Então, dá isso aqui. Isso garante o seguinte aqui, como esses caras estão fixos, se você fechar o A mais B, quer dizer, esse aqui crescer, esse aqui diminui. Se esse daqui diminuir, esse aqui aumenta. E repara, o que acontece com a minha sequência de xn? Imagina que eu tenho um xn aqui, xn aqui. E o meu A está aqui. Esse cara daqui, que está aqui no meio, que é o 1,5 de xn mais xn, se essas distâncias aqui, se esses caras estiverem muito distantes, esse negócio aqui fica menor, fica pequeno. Por quê? Porque eu chamo esse cara aqui de AM, esse aqui de AM. AM. Já começa a cansar do fone aqui. Não, mas esse cara daqui, aqui você tem, na verdade, é o AM mais AM sobre 2. Mas esse cara daqui está no K.
Então, você tem, usando essa identidade aqui, ó, você tem AM mais AM ao quadrado mais AM menos AM ao quadrado é igual a 2 AM supondo assim, o AM ao quadrado está tendendo para D2, que é o quadrado da distância. Então, isso aqui vai tender para D2. Portanto, vai ficar menor que 2 vezes, vou botar assim, D2 mais S. Assim esse cara também veio. Só que, vamos dividir por 4. Isso aqui, na verdade, era 2, aqui tinha 2 D2. Né? Vamos dividir por 4 aqui. Então, aqui vai ter... Divide por 4, divide tudo por 4. Então, aqui você vai ter D2 mais S sobre 4. E aqui, ó, você vai ter AM mais AM sobre 2 ao quadrado, sobre 4, e aqui você vai ter AM menos AM, vou botar o quadrado sobre 4. O problema é que esse daqui, essa distância aqui, é maior que D. Então, esse aqui é maior que D2 mais AM menos AM ao quadrado sobre 4. Então, você corta esse D2 aqui e você garante que esse vai ficar pequeno. Então, essa sequência, a sequência dos AM menos AM, é igual a xn menos xn. Então, essa sequência do xn vai ser uma sequência de Cauchy. Então, se você tiver um espaço qualquer que a sequência de Cauchy converge, essa sequência minimizante sempre vai convergir. Não é questão de subsequência, ela toda converge. Então, você fica mais tranquilo, quer dizer, bom, eu pego essa sequência, não preciso me preocupar na subsequência, ela vai convergir. É o melhor dos mundos. Você monta um algoritmo que você está produzindo uma sequência xn tal que f de xn tende para o mínimo, sei lá, uma coisa assim. A f é até contínua, mas você garantir que o seu xn está convergindo do ponto de mínimo, não só uma subsequência, beleza, porque você sabe que quando ele é grande, ele está perto do seu x, o f dele está perto do f de x, que é o mínimo. Seria meio que dizer assim, claro, às vezes isso resolve o seu problema. Eu quero um negócio e torna um negócio mínimo. Aí eu tenho o mínimo está aqui, achei um cara aqui que está bem longe do mínimo, mas o efeito dele é muito próximo. Depende. Não, estou dizendo assim, dependendo do problema. Não é porque matemática é uma coisa, engenharia é outra coisa. Então, você tem que, às vezes, eu não preciso não é disso que eu preciso. Eu não preciso da solução exata, eu preciso de uma boa solução que controle o erro. Como é que ele vai se ciclovia? Aliás, a ciclovia, você olha para lá, a estrada do Joá é uma ciclovia. Na verdade, o que tinha que ser feito era isso, transformar a estrada do Joá numa ciclovia. Talvez botar um transporte, carrinho elétrico, alguma coisa ali para quem tiver realmente que ir lá. Se quiser, não tem problema.